Ele sabe onde ele quer chegar nessa noite. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual escreveu nosso amado Rodolfo, doutor Lucas, era doutor, médico. Doutor Lucas. Estou feliz demais de ter o nosso amado Elisa aqui nessa noite, esposa, que Deus abençoe, estou com saudade. Te amo demais, sua vitória é minha vitória. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo. Deus está aqui. Deus é maravilhoso. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual escreveu Lucas. Deus está aqui. Glória a Deus. Capítulo 6. Precisamos dar mais importância à palavra de Deus. O que foi ministrado nessa noite, nesse lugar, é muito forte. Não precisaria nem ter pregação mais. Mas eu preciso entregar no meu coração algo que Ele colocou no meu. O Deus de Israel vai ser rápido. Mas Deus vai fazer completo o milagre nesse lugar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Lucas 6. Deus é maravilhoso. Versos 39 em diante. Precisamos dar mais valor à palavra de Deus. O Espírito Santo fala comigo o tempo todo, ele fala. Precisamos dar mais valor à minha palavra, disse o Senhor. Filho, nós vamos fazer isso nessa noite. Quem localizou Lucas 6, 39, diga eu localizei. Os obreiros eles estão ajudando, quem ainda não, diga me ajude, obreiros. Lucas 6, 39. Tome o seu assento em nome de Jesus. Hoje será um culto marcado na tua agenda. Um culto muito diferente. Que é envolvida com a graça e o poder, ele disse Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sujeito ao homem. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque se eu der lugar para ele, eu não prego nessa noite. Porque a glória de Deus já invadiu esse lugar. Eu quero ser canal de bênção entregado que Deus colocou no meu coração quando eu entrei e passei por esses corredores. Em nome de Jesus. Olha para o livro e para mim que está do meu lado e diga: se projetas algo. Irmão, ele não vai nem projetar mais. Olha para ele e diga: se projetas algo. Seja firme. A luz vai brilhar no meu caminho. Tem muitas pessoas frustradas, muitos projetos, aleluia, falidos. Muita gente triste, dizendo que serve a Deus. Muito casamento derrotado de povo que diz que serve a Deus. Porque ainda não entendeu essa palavra, aleluia, relacionada no livro de Jó 22, 28. Quando está ali escrito bem
angústia a gente chora. Na angústia a gente chega. Mas o pai de Israel vai, cantará, meu Deus. O pai de Israel, o pai das nações. Ele tem declarado através da vida de Paulo para mim e para você nessa igreja. Que na hora da angústia, da tribulação, da necessidade, é que nós reconhecemos que somos fortes. Então por que eu sou um herói, uma heroína? Por quê? Porque eu sou herdeira do melhor e maior super-herói. Você não entendeu? Eu sou herdeira do Pai herói. Eu sou herdeira do nome de tudo, irmãos. E há 20 e poucos anos eu digo isso em todas as minhas oportunidades. O que está faltando para você dar certo, o que está faltando para a igreja do Senhor dar certo, é termos a certeza, aleluia, que temos que servir a Deus com um propósito. Temos que servir a Deus com determinação, sabendo que Ele pode todas as coisas. Todas, não é um pouco, não é alguma coisinha que vai agradar. Todas. Não existe nada, Lucas disse, que seja impossível para esse meu Deus. Está entendendo o mistério? Missionário, a senhora fala isso porque não tem o casamento que eu tenho. A senhora fala isso porque não tem problema nas finanças como eu tenho. A senhora fala isso porque não tem os filhos, que eu não sei nem onde está uma hora dessa, com Deus falando de tragédia e promissão. Por isso que a senhora fala isso. Não. Eu falo isso porque eu tenho certeza do Deus que eu sigo. Eu tenho certeza que se Ele te trouxe aqui, igreja linda, é porque essa mesma proteção, essa mesma vitória que Ele tem para a minha vida, Ele tem para mudar a tua história nessa noite. Depois dessa noite, desse culto, teu casamento não vai ser as mesmas. Tua vida financeira de tomar emprestado não vai ser mais assim. Aleluia! Porque Ele falou comigo quando eu saí do chuveiro. Ensina a minha igreja a determinar. Aleluia! Ensina a minha igreja a depender de mim. Diga para a minha igreja que é tempo de novas coisas acontecerem. Diga para a minha igreja que acabou o tempo de tentar ensinar alguém se eu aprendi primeiro. Acabou o tempo de tentar direcionar o caminho para alguém se eu não dou o caminho primeiro. Vem comigo. Bíblia Sagrada 39 do 6 de Lucas. Propôs-lhes também uma parábola. Propôs o quê? Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Sim ou não? Jesus está perguntando para mim e para você. Aqui a parábola foi para os discípulos. Quem é discípulo do Senhor, levanta a mão direita e diz aqui. Aleluia. Olha a pergunta dessa noite, para essa casa de oração. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar o outro cego? Qual foi a resposta? Não. Caíram ambos no barranco. Olha o irmão que está do lado de Deus me livre. Abra a tua visão, viu? Não tenta me guiar. Se tu também está no caminho errado. Meu Deus! O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Coisa linda. Olha para o livro, para a linda que está do teu lado, de um discípulo. O servo. Nunca está. Nunca estará. Acima do mestre. Mas se ele aceitar a instrução, se ele aceitar a instrução, ele será como mestre. Quantas vezes queremos algo das pessoas? Quantas vezes queremos a unção, as bênçãos, os milagres que as pessoas recebem? Quantas vezes queremos o casamento de
estamos falando aqui? De que autoridade estamos falando aqui? Quem é que manda aqui? Diga assim, Jesus. Estamos falando dele. Amém. Amém, igreja? Amém. Jesus por um acaso é um fracassado? Sim ou não? Derrotado, destruído? Mal amado? Sim ou não? A palavra está dizendo, aleluia, que se eu deixar Ele abrir os meus olhos nessa noite, eu vou ser igual a Ele. É coisa linda. É coisa de Deus. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Dá uma olhada no olho do teu irmão aí, mas no olho dele você pode. Olha o dedo do olho dele, do olho dela, olha aí. Aqui é da cutuca do olho, não apaixone não. Se esposa está querendo fazer uma declaração de amor, olha o dedo do olho dele, do olho dela. E diga com bastante autoridade, nesta noite. Olha o profético que Deus está fazendo na minha vida. Você descansa. Olhe para ele, diga, nesta noite, eu vou pedir a Deus para abrir os meus olhos primeiro, antes de eu tentar abrir os teus. Tem algumas pessoas dizendo, está vendo? Está vendo? Deus está mudando a história de muitas vidas que entraram aqui. Olha que coisa linda, Jesus fala.
dando saída em nome de nosso Jesus Cristo. Glória. Mas Ele quer nos trazer um alerta. Quando Lucas está nos orientando aqui na palavra de Deus, eu imagino Jesus, aleluia, sentado diante dos discípulos, entregando a eles mais um pouquinho dos ensinamentos. Porque Jesus o tempo todo, aleluia, Ele olhava e andava com os discípulos, ensinando os discípulos a darem certo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E desse modo, dessa mesma maneira, Edivaldo, o nosso Jesus luta até hoje. Para você, coisinha linda de Jesus que vem para esse culto, para você estar dentro da igreja, mas para você dar certo. Não é para você vir ao culto, se cansar, ouvir alguém falando 2 horas na tua cabeça e ter uma semana de derrota, uma semana de tristeza, de fracasso. Não. Se Jesus está tomando, aleluia, este lugar nessa noite, é porque Ele já determinou que a minha semana vai ser a melhor semana da minha vida até aqui. Quando eu me preparava para vir para esse culto, o Senhor Deus falou comigo forte sobre tudo que já relatei nesse altar, e Ele disse: diga o meu povo que tem que ser firme, diga o meu povo que tem que determinar. E tem vidas indo ao fracasso, amados irmãos, tem vidas na presença de Deus, aleluia, dando errado, porque eles não têm firmeza. Quem é que não conhece alguém assim? Não importa, aleluia, o momento da vida. Muitas das vezes o momento está difícil, o momento está mais ou menos, o momento está terrível, mas nós não firmamos os pés na rocha viva chamada Jesus Cristo de Nazaré e queremos resposta. Muitas das vezes queremos, aleluia, resultado. Irmãos, de uma vida sem propósito é uma vida sem resultado. O homem e a mulher que está dentro de uma igreja e não tem propósitos é um homem e uma mulher frustrado. Entra ano e sai ano e a história dele vai ser a mesma. Mas Deus te trouxe aqui hoje para mudar essa história. Não, você não entendeu. Deus te trouxe aqui hoje para ensinar algo a você que talvez nunca ninguém te ensinou. Aleluia. E por conta disso você estava indo e vindo. Por conta disso a sua fé estava abalada. Por conta de nunca, talvez alguém tenha ensinado você a isso. Você estava até lutando, tentando tirar cisco do olho de alguém, tentando abrir os olhos de alguém, tentando direcionar alguém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Mas o Deus de Israel, aleluia, Ele veio com uma lição tremenda nessa noite. Eu não vou ter sacrifício nenhum para ensinar alguém a dar certo. Porque quando eu deixar de tirar trago dos meus olhos, quando eu deixar de consertar minha vida e endireitar as minhas veredas, aleluia, é através do meu testemunho que as pessoas vão querer estar onde eu estou. Através do meu testemunho de vida, aleluia, as pessoas vão querer, pastor Carinho, ouvir o que eu digo. As pessoas vão querer pegar na minha mão e andar comigo. E é o que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer isso com a tua casa. Os teus filhos que talvez não estão querendo nem olhar para você, Deus vai colocar um amor tão grande no coração dele, para você deixar Deus tratar com você nesse lugar. Aleluia. E aonde você vai, teu filho vai querer ir junto. Aonde você vai, esposo, tua esposa vai querer estar com você. Aleluia. E vice-versa. Porque é o projeto de Satanás que enviou essa caravana de anjos para destruir essa cidade nesse mês. O projeto dele é largar você sozinho, moço. O projeto dele é mostrar algo para você que até parece que sozinho vai ser melhor para você. Deus está falando. O projeto dele, moça, é mostrar para você que se você der um passo e jogar tudo pro alto hoje, tua vida vai melhorar. Mas o projeto de Deus que te trouxe aqui é um projeto para você dar um basta mesmo. Mas dar um basta, aleluia, nas ruínas de Satanás e ter entrado na tua casa, na tua família e tentado nos destruir. O projeto do nosso Deus é para você, aleluia, bater o pé aqui no chão essa noite, bater a mão no peito e dizer: Pai, eu sei que o Senhor vive, aleluia, e sozinho eu não sou nada. Eu preciso da tua presença na minha vida. Me ajude, porque eu não serei consumido. Porque o diabo está deixando a igreja do Senhor cega. Porque ele quer consumir a igreja de Deus.
Deus? Você já determinou, moço, o que você quer para a tua família? Você já determinou o que você quer para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua faculdade? Já determinou para o teu casamento? Se determinar como Jó, a luz vai brilhar no teu caminho. Glória a Deus. Jesus, quando ele pega aqui, aleluia, os discípulos para falar, ele chama os discípulos dizendo: olha, se um cego guiar o outro, vai cair os dois no buraco. Comece você a passar a enxergar, para ajudar aquele que ainda não enxerga. Comece você a buscar esse Deus que é manso, para ensinar aquele que ainda não aprendeu. Olhe para mim, por favor. O Senhor continua falando aqui, aleluia, dizendo: de que adianta eu estar cego querendo guiar o cego? Que frutos vamos dar? Que frutos vamos apresentar ao Senhor? E quantas pessoas, irmão Paulo, por favor, pegando conselhos de pessoas cegas, colocando em prática conselhos de pessoas cegas. Quem não já viu aqui alguém tomar partido somente de ouvir alguém te contar alguma coisa? Sim ou não? Alguém chega perto de você, aleluia, porque é um cego, e ele olha para você e fala: olha, eu estava conversando com o Rodrigo não vai buscar a tua cara. Quem não já viu tantas pessoas, aleluia, tomar ódio de outro por conta de uma palavra? Quem nunca viu isso acontecer, irmãos? É não de mentira. As pessoas vêm com as más notícias, os conselheiros do inferno, como Aitofel, lembra dessa mensagem? Que queria aconselhar Davi, aconselhar o Salão, morreu os dois, aleluia, um invocado, outro pendurado pelo cabelo. As pessoas vêm querendo dar conselhos para nós, vêm querendo falar para nós, aleluia, que sabem de tantas coisas. E nós, por não conhecer a palavra, muitas das vezes, deixamos essas coisas entrar no nosso coraçãozinho. Sim ou não? Deixamos, aleluia, a opinião de um homem que nada sabe, pastor Hélio, entrar no nosso coração. E aí entra essa palavra que o Senhor está nos falando. O nosso coração fica cheio de angústia, o nosso coração fica cheio de rancor, o nosso coração fica cheio de mágoa. E às vezes estamos magoados com alguém que nem sabe que estamos magoados com ela. Verdade contigo. Às vezes estamos tristes com alguém que talvez a pessoa nem sabe que estamos tristes com ela. Mas por conta, aleluia, de abrir a guarda e deixar Satanás entrar e se andar, o nosso coração fica cheio. E quando o coração fica cheio de rancor, o que sai da minha boca, irmãos? Só rancor. Sim ou não? Leu comigo? A boca fala porque o coração está cheio. Se eu deixar o Hélio que não presta ficar morando no meu coração, o que vai sair da minha boca só vai sair o que não presta. Amém, irmãos? Mas se eu começar, aleluia, a pegar essa parábola que Jesus ensinou e começar a falar: Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso declarar: Senhor, Senhor, vai saber o que tu vives. Eu preciso, Senhor, ser uma árvore que dê frutos e bons frutos. Quantas vezes temos alguém nos aconselhando, temos alguém, aleluia, trazendo recados para nós, mas nós esquecemos de olhar que fruto essa árvore está dando. Às vezes casamento destruído, às vezes família que vem de 5 matrimônios, porque a palavra me diz o contrário de tudo isso, aleluia. Às vezes pessoas, aleluia, falidas, querendo me ensinar a dar certo. Sim ou não? Verdade ou mentira? Será que Deus nos conhece? E nós pegamos aqueles conselhos, pegamos muitas das vezes aquelas opiniões e deixamos entrar no nosso coração. Começamos a olhar no espelho e parece que estamos destruídos, derrotados, abandonados. Ninguém nos ama mais. Não temos mais amigo, porque um dia alguém chegou perto de mim e disse que a senhora não gosta de mim. Foi suficiente para encher o meu coração. Sim ou não? Sim ou não? Mas nessa noite Jesus veio nesse lugar. E Ele veio dando uma ordem, aleluia, sobre a minha e a tua vida. E a ordem é: eu vou brilhar no coração do meu povo. Eu vou brilhar no coração do meu povo. E coração brilhado é coração que só recebe o que vem de Deus. Quem nunca teve cheirinho? Cheirinho, passa, joga o livro estranho para cima, para baixo, tremendo no louvor.
destruir, era uma assassina de profetas. Quando essa mulher viu uma mulher usada, homem usado por Deus, enquanto ela não matasse, ela não sossegava. Assim estão fazendo comigo, assim estão fazendo com você, porque perceberam que Deus é na tua vida. Estão se levantando 11 mil demônios contra a tua história, contra a tua casa, contra a tua empresa. Mas Deus fez uma palavra profética para você. Pode se levantar 11 mil demônios contra essa igreja, contra a tua casa. Vão ter que, aleluia, cair do lado direito até esquerdo. Vão ter que descer ao baixo, porque Deus está contigo e você não será atingido. Mas tem que tirar o diabo dos olhos. Deus quer nos dar bons frutos. Deus quer nos dar alegria, irmãos. Jezabel não vai parar de tentar te destruir, não. Ela vai continuar. Porque ela era uma destruidora de lares. Mas receba, irmãos. Deus conhece.